Louvado e engrandecido é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero trazer uma meditação hoje e para que possamos, ter a nossa fé mais uma vez desafiada para vivermos o melhor de Deus, desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós em Sua palavra. E isso está ligado diretamente à nossa saúde, enquanto estamos nessa terra. Precisamos ter saúde e Deus tem se interessado de uma maneira bem singular para com a nossa saúde. Haja visto que quando lemos em Êxodo 15, 26, ele diz assim, falou lá para o povo do Egito: eu sou o Senhor que te sara. E nós sabemos da história, sabemos que aquele povo peregrinou no deserto por 40 anos. E a palavra do Senhor nos assegura que não houve enfermidades, não houve doença, não houve moléstias, não houve nenhum tipo de decadência para com aquele povo. Então nós sabemos que aquele povo saiu, quem tinha lá, por exemplo, 3, 4 anos, foi passando, chegou aos seus 40 anos. E a palavra do Senhor nos assegura, e aí você precisa ter fé para desfrutar dessa verdade, que os sapatos cresceram junto, não precisou ficar trocando de sapato, trocando de roupa. Foi crescendo junto com as pessoas, isso para demonstrar o poder de Deus. E na contrapartida nós vemos hoje, desfrutamos hoje, moramos num país onde as estatísticas apontam que a sociedade como um todo brasileira, há mais pessoas que estão na faixa de uma idade chamada idosa do que pessoas novas. E aí eu lhe pergunto, o fato de nós nos tornarmos uma pessoa avançada em idade, as verdades de Deus, as promessas de Deus, o amor de Deus cessou para conosco, embora o Salmo 90 diga que nós, os anos da nossa vida vão até 70 anos, ou quando havendo vigor, 80, mas com câncer é enfado. Mas nós vamos nos apegar apenas a esta palavra e achar que para Deus isso já não nos toca, e nós temos que simplesmente assumir essa situação e ficar por aí? Ou devemos olhar para outros textos, como por exemplo em Salmos 90, não é Salmo 90, é Salmo 92, do versículo 12 em diante, diz assim, presta atenção: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, não tem prazo de validade. O Senhor está dizendo que os justos florescerão como a palmeira e crescerá como cedro do Líbano. Quando? No período de vida dele, no período de vida dela. E aí ele continua dizendo, na velhice, note bem, lá no Salmo 90, que é um salmo que Moisés escreveu, ele está dizendo que ele observou isso, ele estava dizendo isso, que 70, com vigor até 80. Mas aqui o Senhor está nos dizendo que na velhice darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Na velhice darão frutos, serão viçosos e vigorosos. É uma proposta de Deus para a igreja que, independente da nossa idade, o Senhor tem saúde. Saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo. Então o que nós observamos? Observamos um apelo tão grande para que as pessoas adquiram remédio, para que as pessoas consumam remédio, para que as pessoas estejam sempre aí lançando mão de medicamentos caríssimos. E eu observo muitas pessoas aposentadas, principalmente, perdendo todo o seu recurso porque estão gastando com medicamentos. Eu estou dizendo pessoas da igreja, mas aqui o Senhor diz que nós devemos anunciar o que é reto, anunciar do Senhor que é reto.
Esse é o papel da igreja, fazer a diferença. Tem um outro texto que o Senhor diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Aí você fala, mas isso aí está no Velho Testamento, mas espera aí. Lá em Marcos 10, 27, Jesus está dizendo assim, mas ao homem as coisas são impossíveis, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. É possível a tua cura? É possível. Em Deus é. E aí você começa a pensar, por que foi dito que para o homem é impossível, mas para Deus é possível? Não é exatamente para que o homem passe por situações onde ele vai ser provado na fé, onde ele vai ter ali que agarrar sua fé e não abrir mão dela e dizer, eu não largo o meu anjo enquanto ele não me abençoar. Analisa bem, a palavra do Senhor está dizendo, para o homem é impossível, mas para Deus é impossível. Como que vai ser provado isso? E eu creio, e eu pedi a Deus que me orientasse nessa palavra, para passar para você uma palavra dessa aqui, fortalece a tua fé. E aí convém chegar num momento como esse e dizer, né, para fazer uma pergunta. Quem tem a palavra final na tua vida? Você como cristão, você como cristã, quem tem a palavra final na tua vida? Ah, mas o médico diz que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E Jesus, o que ele tem dito sobre você, sobre a tua vida? Para e pensa um pouco, o que o Senhor tem dito? Ah, mas eu não escutei o Senhor falar. Como não? A Bíblia está aí, a Bíblia está dizendo, para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Lá em Marcos, no capítulo 5, do 22 até o 36, tem uma lição muito importante, que está dentro disso que nós estamos falando. Aquele homem da sinagoga chega lá e fala para Jesus, olha, eu gostaria que você fosse na minha casa para, né, curar a minha filha, que ela está muito doente. Jesus disse, eu vou, e quando Jesus sai, começa a caminhar, vem uma mulher com fluxo de sangue e interrompe a caminhada. E ocorre que, veja só, a prova da fé, veja só, o Deus do impossível, veja só a ação do Deus do impossível. E o Senhor fica ali um tempo, ministrando aquela mulher e falando e curando aquela mulher, que para os médicos era impossível. Ela tinha um fluxo de sangue e já por muito tempo tinha gasto tudo o seu dinheiro com a medicina. Mas um dia acendeu uma chama no coração dela. E ela falou, eu vou lá. E a fé daquela mulher, que desafiou toda a medicina, desafiou tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar, ela disse, tão somente eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E tal ocorreu. Enquanto isso, o homem da sinagoga estava lá parado. Eu não sei o que estava passando na mente dele. Talvez se fôssemos nós, estaria dizendo assim dentro de si mesmo, puxa, agora que o Senhor ia para minha casa, vem essa mulher para atrapalhar o andamento da coisa. Depois que o Senhor opera esse milagre, o Senhor continua nisso, vem algumas pessoas e dizem assim, não importunes mais o mestre, a tua filha está morta. E Jesus olha para aquele homem e diz assim, não temas, crê somente. É isso que está faltando para a igreja. É isso que está faltando para muitas pessoas, principalmente pessoas de idades. Crê somente. Se Deus é o Deus do impossível, vamos colocar nossa fé em prática. Eu não estou desqualificando aqui a medicina, remédios, médicos, nada mais. Eu estou dizendo que nós precisamos ser levantados para mostrar, né, a benevolência, a grandeza e mostrar que há um povo diferente sobre a face da terra. Nós vemos um apelo muito grande para as pessoas consumirem remédios, remédios caríssimos, remédios que solapam a vida, o bolso, né, das pessoas que estão se aposentando, que têm se aposentado. É lastimável quando nós vemos as pessoas na fila de estar lá sendo entrevistado e a pessoa está quase que gastando praticamente tudo que ele tem em remédio. E eu digo, infelizmente, no meio evangélico. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Deus do impossível. Não temas, crê somente, crê somente. Coloca a tua fé em ação.
Não diga eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não concorde com o prognóstico do médico, simplesmente, né, dizendo que o médico falou que você tem e você assume aquilo e a partir daí você vai, né, passar. Procura ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, com boa alimentação, invista em boa alimentação ao invés de em medicamento. E não temas, crê somente, não aceite, se posicione. Se posicione em Deus, se posicione na palavra de Deus, não aceite. Não permita que aquilo que você ganha, né, e que trabalhou tanto tempo para isso, seja colocado como num saquetel furado, como diz o texto. Eu sou o Deus do impossível. Tá? A palavra lá está em Marcos 10, 27. Como que nós vamos provar que Deus é o Deus do impossível? Colocando a nossa fé em ação. Colocando a nossa fé em ação. A gente conversa com pessoas e a gente vê as pessoas, né, liberando a maldição sobre as suas vidas. Ah, o médico falou que eu tenho diabetes. O médico falou que eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Comece a falar, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. É Ele que me sara. Ele é o Deus do impossível. Ele me criou. Antes mesmo de eu nascer, Ele já me conhecia. Será que Ele ia fazer uma proposta de carreira que agora, quando você chega num momento, né, que deveria estar desfrutando, ainda que, né, nós sabemos que o corpo, com a idade, vai ficando um pouco mais debilitado, porque essa é a resposta do pecado para toda a humanidade. Mas eu vou me entregar, eu vou me aceitar que isso é normal. Para o cristão, não é normal, não. Porque o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Na velhice darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Sabe quem está dizendo isso para você? É Deus. Tome posse da palavra. Como eu disse mais uma vez, invista em boa alimentação e não em medicamento. Para Deus não há impossíveis. Não continue dizendo, verbalizando, né? Liberando essa palavra, dizendo que você tem isso, aquilo outro. Porque isso não é da prerrogativa de Deus que nós tenhamos, pelo contrário. Ele deixou essas promessa, a palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E quando ele diz que aquele povo passou no deserto por 40 anos e não teve febre, não teve resfriado, não teve enfermidade, não teve Covid, não teve pressão alta, não teve diabetes, não teve... Ele está dizendo, eu sou o mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra e tivesse uma conversa pessoal com o papai. Entra no teu quarto, fecha a porta. Fale, pai, fala comigo, fortalece a minha fé. Eu não quero ficar gastando tudo aquilo que, né, agora numa idade avançada que eu me encontro, isso está tudo indo em farmácia, em medicamento, enricando o ímpio. E aquilo que ele te responder, tome posse, que é o que ele tem para a sua vida. O justo vive pela fé, não por aquilo que ele vê. E a palavra do Senhor diz assim, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé, e não por aquilo que ele vê. Guarda essa palavra no teu coração, e eu estou falando com propriedade, né? Vou fazer 64 anos. Em nome do Senhor Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor e recebemos o benefício do Senhor. Glória a Deus por tua vida. Fica na paz. Amém e amém. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado hoje e sempre.